essa aula de hoje. A gente vai ainda falar sobre perdas, certo? A gente complementou a aula anterior, né? Com essa parte, né? Acho que alguns de vocês já assistiram. Utilizando mais ou menos conceitos de circuitos, né? A gente vai agora mostrar, usando o teorema de Poynting, né? Como determinar as perdas na linha de transmissão. Então, esse tópico ainda está presente. Perdas. Agora, do ponto de vista da balança de energia, teorema de Poynting. E também vamos falar sobre análise de linha de transmissão usando parâmetros distribuídos, né? A gente viu que a gente tem ondas de tensão em corrente equivalente, a gente pode analisar, considerando a linha de transmissão como sendo um circuito com parâmetros de circuito distribuídos na linha de transmissão. Então, esse formalismo é chamado de análise por parâmetros distribuídos, né? Esse tópico anterior aqui serve para determinar esses parâmetros, certo? De forma mais conceitual, né? Então, a gente sabe que quando a linha tem perdas, a potência ativa que flui na linha de transmissão, né? Simbolicamente, né? Você flui uma potência ativa na direção de propagação, e nós sabemos que, tendo perdas, a potência ativa cai exponencialmente, né? Vamos lá? A partir do valor inicial, suponha que Z igual a zero, a potência ativa seja P0, né? Essa potência ativa cai, né? De acordo com essa equação para pequenas perdas, né? É claro que a coisa fica muito mais complicada se você tem perdas excessivas, certo? A determinação, nós fizemos na aula anterior a determinação disso aqui, utilizando o conceito de resistência de folha, tá certo? E as perdas dielétricas, né? Utilizando a constante de propagação complexa. É possível também determinar esse parâmetro e os elementos de circuito que a gente vai precisar na descrição de parâmetros distribuídos, utilizando o conceito de energia, né? O que se faz é o seguinte: a gente admite inicialmente o procedimento, isso aqui é chamado teoria da perturbação, né? Isso é usado em várias áreas da engenharia e da física. Você primeiro resolve um problema ideal, certo? Se você admite sua linha de transmissão sem perdas, se você determina os campos sem perdas. Nossos campos são aqueles campos que a gente determinou anteriormente, né? O campo transversal, E e H, né? E esses campos têm para cada configuração uma distribuição na seção transversal. Esses são campos que satisfazem, são campos estáticos, digamos assim, porque satisfazem, né, aquela condição, né? Esse aqui é obtido do gradiente potencial, esse aqui é um campo magnetostático em cada plano, tá certo? Então, a gente determina essas soluções ideais e, a partir daí, usa essas soluções para determinar, levando em conta as propriedades de perdas dos materiais, usando isso aqui como sendo os campos que alimentam, né, esses processos de dissipação, usa isso aqui para determinar essas perdas, certo? Então, por exemplo, no determinado plano de referência, né, a potência de entrada, né, é dada pela parte real, né, daquele vetor de Poynting, né, integrado na superfície de entrada. Então, você tem uma superfície sigma, né? Então, você tem tem a expressão errada aqui, engraçado. Só vejo isso quando eu vejo aqui, analiso isso aqui. Muito bem, a expressão correta seria integral de E, 1 meio, né? T vetorial HT conjugado, né? Sobre 2, escalar D sigma. Quem vem a ser esses elementos, né? Vamos olhar a seção transversal da linha de transmissão, certo? Tem aqui a linha de transmissão, que é um meio de preenchimento, né? E aqui você tem os condutores, digamos que sejam 2, né?
Digamos que o eixo Z esteja saindo aqui, certo? Então aqui você tem o elemento de área, né? D sigma, né? O vetor área diferencial está saindo, né? Então esse vetor D sigma nada mais é do que D sigma AZ, né? Então observe, né? No caso ideal, isso aqui é um condutor, né? Isso aqui é outro condutor, certo? No caso ideal, os campos ET e HT não penetram nos condutores, né? Porque os condutores são perfeitos, certo? Então essa integração é realizada na seção transversal que é externa aos condutores, certo? Nessa região aqui, né? Externa aos condutores. Então você calcula aí esse fluxo, aí está a potência de entrada, né? Se você considera aí, agora, certo? Um trecho de comprimento ΔZ dessa linha de transmissão, né? Fazer mais ou menos assim. Então, um comprimento ΔZ, né? Você tem aí os seus condutores, certo? Um condutor, né? Certo? Então, você tem aí... aqui você tem a potência de entrada P0, né? E a potência aqui cai exponencialmente. Então, você tem a potência um pouco menor aqui, certo? Nesse plano de referência. Então, a potência ativa, né? Satisfaz essa equação, vou repetir aqui. P0 exponencial de menos 2 alfa Z. Essa equação, eu posso derivar isso aqui, né? Derivada da potência ativa em relação a Z. Vai dar menos 2 alfa vezes a potência ativa, né? Ou seja, então eu posso determinar a constante alfa usando essa relação, né? Dada a taxa de variação da potência ativa, né? Eu tenho que alfa é menos 1 sobre 2 potência ativa, né? dP ativa dz, né? Certo? Ok? Essa é a forma determinante. Estou fazendo um sinal aqui, menos, né? Certo? Se eu tenho comprimento delta Z, isso aqui vai dar o quê, né? Alfa é menos 1 sobre 2. Digamos que a gente começa a dizer igual a zero. Na potência de entrada, não, os campos não perturbados, os campos ideais. 1 sobre 2 P0. Né? dP ativa dz. Aliás, vamos fazer assim, né? Taxa de variação, tá certo? Só você saber que é uma queda de potência, né? Delta P ativa delta Z em Z igual a zero. Bom, a gente agora vai calcular de que forma essa potência ativa cai, tá certo? Vamos olhar para a figura aqui, né? Certo? Aqui tem dois condutores, né? Vou pegar essa outra figura, seria melhor que já está pronta, certo? Deixa eu pegar ela que já está pronta aqui. Certo? Então, observe, nós temos a superfície anterior, certo? Digamos que é Z igual a zero, aqui, né? Aqui atrás, Z igual a zero, tem uma potência P0, né? Aqui a potência perdeu uma certa quantidade, ela caiu de ΔP, certo? Nessa superfície da frente em Z mais ΔZ. Onde Z igual a zero você pode considerar, certo? Então, eu posso usar o turning point, né? A potência que entra... Cadê meu... Aqui. A potência que entra é igual à potência... Ou melhor, né? A potência que sai, né? Pode ser assim também, a potência que sai nesse plano é igual à potência que entra, menos o quê? Menos as perdas, certo? Menos a potência que flui para dentro desse condutor aqui, certo? Menos a potência que flui para dentro desse condutor, menos a potência dissipada no volume do material de preenchimento, certo? Então eu posso escrever
potência ativa, né? O ponto Z mais DZ é igual a potência ativa no ponto Z. Né? Você pode sempre botar Z igual a zero, né? Porque essa queda é sempre constante, a taxa de variação da queda é constante, proporcional à potência de entrada, né? Então é fácil calcular a constante de detonação. Menos 3 termos. Aí tem 3 termos, certo? Um termo é a perda de potência devido ao metal, certo? Aos 2 condutores, ΔPm, vai chamar. Outro termo é a perda de potência devido à permissividade ter uma parte imaginária, certo? ΔPe. E o outro é a perda de potência devido à permeabilidade ter uma parte imaginária, né? ΔPm. Certo? O que precisa fazer é calcular esses parâmetros, né? Só para vocês terem ideia, tá certo? Vou botar aqui a expressão sem... A gente vai analisar, não vou perder muito tempo escrevendo algumas dessas expressões que são um pouco grandes, certo? Mas o ΔPm, né? Vamos tentar entender por que é assim. Certo? Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, observe, né? A potência perdida no metal, né? Certo? Bom, tem um vetor de Point aqui, né? É vetor H, escalar anormal para alguma direção, né? Isso aqui é num condutor, isso aqui é a soma com outro condutor. O volume é ΔZ, que é o comprimento, né? O volume, que é exatamente integral, isso aqui é a área de integração para onde flui o vetor de Point no metal, certo? Então, você nesse ponto aqui, né, nós sabemos que nesse ponto, o campo tagencial, se a corrente está fluindo para cá, né, existe um campo tagencial no condutor que faz isso aqui, né? Certo? Campo magnético, né? E para dentro do condutor, está o condutor, né? A corrente está saindo, né? Em cada ponto do condutor existe um campo que faz isso aqui, certo? Dentro do metal existe um campo magnético, HM, que é exatamente pela condição do condutor igual a HT, certo? Na direção que sai do quadro, sai uma corrente de superfície aproximadamente, tá certo? Porque o campo penetra, né? Como J é igual a sigma E, né, existe um campo elétrico na direção que sai do quadro, certo? Então, observe, saindo do quadro, tem um campo elétrico no metal que é EM, né? Vou botar aqui separado. Na direção longitudinal, devido às perdas, existe um campo elétrico. Ou seja, por causa das perdas, a onda não é verdadeiramente TEM, ela tem uma componente longitudinal, certo? Existe um campo tangencial no metal que é HM, que no caso, pela condição continuidade do campo magnético, HM é igual a HT, que é o campo calculado sem aproximação. Então, nós sabemos isso. Então, existe um vetor de Poynting que aponta para onde? Para dentro do metal, porque E vetor H está para cá, tá certo? Em cada ponto. Então, existe um fluxo de potência para dentro do metal. Porque a corrente saindo, né? Então, a corrente saindo do quadro, dentro do metal, corresponde a uma certa dissipação. Tá? E aqui dentro, o campo magnético é dado por 1 sobre a impedância do metal, na aproximação de onda plana, tá? N para dentro do metal. Tá? Isso é aquela equaçãozinha de onda plana que a gente conhece, né? Direção de propagação, vetor unitário, vetorial campo elétrico sobre a impedância de onda, certo? Então vai dar N vetorial no metal, né? Certo? Então você tem essa expressão aí, né? Então isso aqui é a expressão de onda plana, né? O campo magnético de onda plana, dado o campo elétrico, é o produto vetorial do vetor unitário na direção de propagação com o campo elétrico sobre a impedância de onda. Esse é um conceito que a gente já conhece, certo? Então, isso só vale se esse raio de curvatura desse metal for muito maior, né, do que a profundidade de penetração. O campo penetra até uma certa distância, que a gente chamou aí de ΔS, né, mais ou menos, certo? Então, é assim que a gente calcula, né? Então, você, sabendo o HM, que isso, na realidade, é o campo
tangencial ao condutor, que é calculado sem aproximação alguma, isso é já conhecido, resolvendo o problema de valor de fronteira, nós temos aí essa expressão. Então, o que nós temos para o vetor de point? Né? Para um condutor, você tem integral de superfície desse vetor, né? E vetorial H conjugado, né? Em cada areazinha dessa. Né? Deixa eu fazer aqui. Certo? Nessa areazinha aqui, anormal, para dentro do condutor. Né? Então, você calcula o fluxo através dessa superfície, que tem um comprimento ΔZ, e um comprimentozinho aqui que é dl. Né? Então, o fluxo através dessa superfície de profundidade ΔZ e comprimento dl. Essa integral em torno desse condutor vai dar uma integral de linha, né? Nesse caminho C+, para o condutor que for o condutor em que a corrente flui no sentido Z. Certo? E no outro condutor vai ter uma contribuição semelhante. Por isso que nós temos essa expressão aqui. Né? Quer dizer, a contribuição de perdas no metal, né? Vocês vão ver uma mexida nisso para ver depois, vai dar isso aqui que é vetor de Poynting para dentro do metal, N é para dentro do metal. Por que mais? Mais quer dizer o metal cuja corrente flui no sentido Z, certo? Isso aqui é no outro condutor, né? A contribuição para o outro condutor, né? O vetor de Poynting para dentro do outro condutor, caminho encerrado pelo outro condutor, né? Esse ΔZ é porque área, né? ΔZ, ΔL é elemento de área. Certo? Então, nós temos essa soma de o N, né? N+, tá? O caminho C+, N+ é para dentro de cada condutor desse, né? O N- é o vetorzinho para dentro desse condutor aqui. Tá? Então, é assim que a gente calcula as perdas no metal. Qual é o grau de dificuldade para se calcular essa expressão? Ora, observem que isso aqui eu conheço, certo? Isso aqui é conhecido, por quê? Isso é igual a HT, calculado exatamente do lado de fora do condutor, já na superfície. É o campo calculado usando, tipo o cabo coaxial, como a gente fez anteriormente. Calcula o campo, certo? Você sabe esse HT, né? Isso aqui é quem? Ora, se eu sei a relação entre H e E, né, eu sei vice-versa, né? Certo? Quem é M? Bom, eu, sabendo HT, eu calculo M. Como eu calculo? Eu posso fazer aqui, deixa eu ver. HT. Dá para ver isso? Deixa eu mostrar para uma galera. É 1 sobre ZM, né? Só observando aqui a anotação. Volta para cá de novo. Isso aqui tem um mais, tá certo? No condutor em que a corrente flui no sentido mais Z, né? No condutor em que a corrente flui no sentido menos Z. Certo? Então, vamos fazer assim. No condutor em que a corrente flui no sentido mais Z, vamos chamar de HT+, do campo tangencial. Certo? Então, no metal, HT+ é igual a HM, vai ser 1 sobre ZM. No metal em que a corrente flui no sentido mais Z, essa impedância de onda depende do material, então, por alguma razão, pode ser que os materiais sejam diferentes, não é o caso, em geral, mas pode ser, né? N+, vetorial, é M no condutor correspondente, certo? Se eu fizer produto vetorial, isso aqui é dado, tá certo? Eu não sei quem é esse aqui, né? Eu quero fazer calcular M, por exemplo, então eu tenho produto vetorial com N, né? Coisa que a gente já fez antes, vou repetir aqui, eu sobre ZM+. Produto vetorial de N com isso, N+, vetorial N+, vetorial M+, né? Então isso aqui tem uma regrinha, né? A vetorial B, vetorial C vai dar produto escalar de A com C na direção de B, mais produto escalar desse com esse na direção de C. N mais escalar com EM mais dá zero, porque os vetores são mutuamente ortogonais. Certo? Então esse aqui dá zero.
Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre ZM mais. Produto escalar desse com esse que dá 1 vezes a M. Então, determinei a M, dado o campo do lado de fora, certo? Calculei o campo dentro, exatamente na superfície lá do metal, que vai dar M no metal, que é pequeno, né? Essa impedância de onda é muito pequena, tá? No metal. Menos, né, ZM mais N mais vetorial H. Por que eu estou expressando em termos de HT? Porque eu conheço. Né? Eu não conheço esse, eu conheço o campo lá de fora. Certo? Campo não perturbado. Né? Certo? Se eu quiser calcular o produto vetorial de A com H, vai dar quem? Que é o vetor de ponte, né? É o mesmo fator de 2, aí vai dar. Isso aqui, vetorial H, tem outro produto triplo, tá certo? Vai dar menos M+, no caso, né? N+, vetorial HT+, né? Vetorial HT conjugado, né? Temos de novo uma nova né? Isso aqui dá menos. Eu posso inverter a posição, tá certo? Isso aqui vai dar em termos inteiramente de. Isso aqui vai dar igual, né? ZM mais HT conjugado, vetorial invertendo a posição. Você tem aí A escalar C na direção de B, menos o produto escalar que dá zero, que é a ABC, né? Que vai dar ZM, módulo de HT ao quadrado, HT mais ao quadrado, isso é mais, né? Tudo mais, é para um dos metais, né? Na direção de N, né? Certo? Então o vetor de ponte vai ser isso aqui, sobre 2, né, no caso, escalar N+, que vai dar 1 isso para escalar. Tá? Então é esse termo aqui, né? Isso aqui vai ser calculado, tá certo? Passa aqui para baixo, né? Essa aula já foi feita. Então dá isso aqui, ó. Integral de linha, né? Disso aqui, certo? Então observe, né? A perda de potência devido ao metal, ela está calculada, porque eu conheço essa expressão do condutor, conheço o campo externo na tangente, na superfície do condutor, certo? Eu calculo diretamente. Certo? Dá para calcular. Eu sei as expressões, calculo as integrais de linha. Certo? Então você tem parte real porque é a potência ativa, né? Certo? Então calculei um dos termos já. Certo? Na realidade, isso aqui, né? Como isso é proporcional, né? A densidade de potência de entrada, certo? Bom, muito bem. Então, o termo de metal está calculado, certo? É calcular essa integral. É assim que se calcula a perda no metal. Calcular algo que é conhecido. Ou seja, usando o campo calculado idealmente, eu calculo agora o caso não ideal, que é uma perda no metal, certo? Segundo termo, passando aqui para cima, é a perda. Então, lembrando, o que a gente está fazendo aqui, né? Está calculando esse balanço de potência perdida. Calculei isso aqui. Agora, perda de elétrica, certo? Vem daquele termo de energia, né? O WE, que é a densidade de energia. Só lembrando o teorema de Point, né? O fluxo, né? De S para dentro de uma superfície. Né? É isso que ele está fazendo na realidade, né? É igual a perda de condução, que é um meio, né? De integral de J escalar E conjugado dV. Isso já foi feito. Né? O condutor, na realidade, foi considerado o condutor da linha de transmissão. Né? E a gente está botando as perdas de elétrica separadamente. Então, tem o termo de energia, menos 2J ômega. Aí tem aqui dois termos. Integral de ED conjugado sobre 4. Menos integral de BH conjugado sobre 4, né? Certo?
Então, a perda que vai aparecer agora vai ser daqui. Bom, se o D fosse epsilon E, em que epsilon fosse real, né? D é epsilon E, certo? Se epsilon for real, epsilon conjugado é igual a epsilon, tá certo? Isso aqui dá puramente imaginário, tá certo? Que vai dar modo de E ao quadrado, né? É conjugado. Né? Então, a parte ativa disso aqui não existiria, a parte real disso, só tem parte imaginária, não tem potência ativa. Não tem dissipação, certo? Mesma coisa aqui, né? B igual a μH, né? No volume, né? Que não é condutor, tá certo? Então, se μ for real, então isso aqui é puramente imaginário, não tem parte ativa. Mas como epsilon e μ tem perdas, né? Epsilon é epsilon menos j, epsilon duas linhas, e μ menos j, μ duas linhas. Então, obviamente, esse j com esse j vai dar um número real, certo? Então, nós teremos aí mais uma contribuição para a potência ativa. É essa contribuição que a gente está chamando de ΔPE e ΔPM. Certo? Então, isso aqui vem da parte real desse termo de energia, parte dos campos elétricos, né? Isso aqui vem M de magnético. Né? Então, aqui são as expressões, certo? Vamos ver por quê, né? Delta, o elemento de volume, né? É a profundidade da linha de transmissão, que é ΔZ, elemento de área de sigma. Né? Menos 2J, acabei de mostrar, e o produto escalar de ED, soluções ideais. Lembre-se, né? Soluções ideais são aquelas soluções em que E está no plano ortogonal à direção de propagação. Certo? É T, DT conjugado. Né? Da mesma forma, né? A parte magnética seria mais, né? Por causa daquele sinal que eu falei aqui agora. Tá? Menos 2J, né? Aqui o menos 2J, né? Menos com menos dá mais, então mais 2J, BH conjugado. Se você joga a relação constitutiva para epsilon e μ, isso aqui a gente já fez, né? Essa parte do metal, certo? Então, aqui foi D conjugado, né? Que é o termo que aparece, é epsilon conjugado é conjugado. Então ficou módulo de E ao quadrado, certo? DT conjugado, no caso, né? É T conjugado. Então você aparece o 4 que tinha aqui, né? Com 2 do J do ômega com meio. Né? Certo? Ora, isso aqui é um integral na seção transversal da linha de transmissão, excluindo os condutores. Em toda a seção transversal, excluindo os condutores, né? A integração é nessa região. Esse aqui é o elemento de integração. Certo? Não inclui essas áreas transversais aqui. Está fora, porque no caso ideal, os campos estão totalmente fora. Então, são campos ideais. Certo? Aqui você tem... Está excluída essa região em vermelho aqui. Então, em toda a seção transversal da linha de transmissão, por exemplo, se fosse uma linha de transmissão aérea, a seção transversal é infinita. Teoricamente, vai do chão até o céu. Certo? O campo está do lado de fora. Né? Ele vai desaparecer muito longe. Mas a seção transversal, onde você integra a densidade de potência, essa seção, para uma linha aberta, é tudo que tiver ao redor da linha. Certo? Então, é a seção transversal da linha. Né? Isso aqui já foi feito, né? Bom. Ora, mas lembre-se, a densidade de potência de entrada vai com o quadrado do campo magnético ideal ou com o quadrado do campo elétrico ideal, certo? Vamos ver aqui. Só para vocês verem, né? Essas integrais, certo? Não é esse aqui não, aqui embaixo, né? Essa daqui de baixo. É integral na seção transversal da linha, certo? O vetor de Poynting, quem aparece aqui, né? Campo elétrico ao quadrado. No outro aparece o campo magnético ao quadrado, né? Porque é o termo de energia magnética, certo? Ora, essas coisas podem ser facilmente expressas em termos de vetor de Poynting. Por quê? O vetor de Poynting, né, da linha, do campo ideal da linha de transmissão é 1 meio de E vetorial E transversal, né? Vetorial H transversal conjugado, né?
O H transversal quem é? 1 sobre quem? Impedância de onda do meio, de dimensão, meio ideal. Isso aqui é um número real, tá certo? Z é quem? Raiz de quem? Mi, linha, certo? Sobre epsilon, linha. Por quê? Porque eu não estou botando o mi completo. Porque essa é a solução ideal. Eu não estou levando em conta as perdas na solução ideal, certo? Então, 1 sobre Z, você tem o vetor unitário na direção de propagação é quem? AZ. Vetorial é transverso. Certo? Essa é a solução bem simples, né? Relação entre campo elétrico e magnético. Né? Então, E vetorial com a conjugada é quem? E vetorial isso, que é E vetorial isso, vetorial isso. Ou seja, vai dar aquele vetorzinho, né? Isso aqui é 1 sobre 2Z, módulo de ET ao quadrado, AZ. Ou, se vocês quiserem, você observe, né? Quadrado da tensão sobre 2 vezes a impedância, né? Ou 1 meio de R2, ou 1 meio de Z, e é quem? Campo magnético, né? HT ao quadrado AZ. Né? Certo? Então eu posso expressar aquelas integrais de superfície, por exemplo, a que está aqui. Isso aqui está errado, né? Não, tá certo. Isso aqui. Isso aqui é 1 meio, né, pessoal? 1 meio, né? Dá isso ou isso, né? Então observe, né? Essas integrais, integral do quadrado do campo na seção transversal, é a potência de entrada, a menos de um fator de escala, certo? Né? Isso aqui é quem? É 2, essa integral todinha é 2z potência no caso ideal, certo? Não precisa nem calcular, né? Dá isso aí. Porque a potência, o vetor de Point, né, é a integral da densidade de potência na área, né? Com uma densidade de potência isso ao quadrado sobre 2z, a integral disso vai dar potência, né? Naquela seção transversal, certo? Tá claro aí? Tá aqui, ó. A potência de entrada é integral de S. Observe que eu não estou nem falando de parte real, né? Por quê? Porque o vetor de Point é real, porque o sistema, no caso ideal, não tem perdas. Então o vetor de Point não tem dissipação, ele é sempre real, potência ativa. Então, S escalar N de sigma. Né? N é quem? AZ, então vai ser SZ de sigma. Certo? Se você quiser usar essa expressão, você vai ter quem? Potência de entrada é 1 sobre 2Z integral de ET ao quadrado de sigma. Certo? Ou, se você quiser usar campo magnético, Z sobre 2 integral de HT ao quadrado de sigma. O que quer dizer isso? Eu posso expressar essas integrais, mesmo sem calculá-las, como sendo a potência de entrada vezes isso, ou vezes 2 dividido por Z. Né? Se for a integral de H. Certo? Então está tranquilo isso aqui, né? A perda de potência elétrica vai ser expressa em termos da potência de entrada, proporcional à potência de entrada, certo? Aparecendo a impedância de onda, né? A magnética também, certo? Então por isso que dá essa expressão simples aqui, ó. Vocês estão vendo, certo? Delta Z que está aqui, né? Ômega epsilon zero, por quê, né? Porque epsilon eu acho que eu escrevi errado antes. Epsilon é a permissividade do vácuo vezes a permissividade relativa, certo? Epsilon menos J, epsilon 2'. Na nossa anotação, esses termos são relativos, certo? Tem sempre fator do epsilon zero fora. Né? Então você tem ômega epsilon conjugado, né? Da ômega epsilon zero, epsilon menos J, epsilon 2'. A parte imaginária da menos J ômega epsilon conjugado, da menos J ômega epsilon zero, epsilon linha. Isso aqui é conjugado, isso aqui está errado, né? É mais, certo?
Então, menos J ômega vezes isso, menos J vezes isso vai dar menos J vezes isso aqui, menos com menos dá mais. Ainda bem, né? Só ia ter um aumento de potência, certo? Então, a parte imaginária, aliás, desculpa, a parte real daquele fator lá dá um número que é dado por isso aqui, tá certo? Você tem aqui, ó, ΔZ vezes isso aqui, ZP0, de onde veio a integral do campo elétrico, né? Como eu acabei de mostrar, certo? Expressão simples para perda de potência elétrica, né? Podemos ver melhor. Mesma coisa para potência magnética, tá certo? Observem, né? Parte real disso aqui, só para a gente trabalhar e ter certeza que vai dar certo, né? J ômega mi, né? É mais o sinal, tá certo? Isso aqui é J ômega mi zero, mininha, menos J mi duas linhas. Mais de novo, tá certo? Ainda bem, né? Ainda mais, né? Tem uma perda, essa perda tem que ser positiva, né? Se fosse negativa, ela ganha, tá? Mais ômega, mi zero, mi duas linhas. A parte real desse número dá esse termo aqui, tá? Então a perda magnética apareceu aqui, o Z embaixo, porque a integral de H2, o Z vai para baixo. A integral de E2, o Z vai para cima, certo? Aqui em cima, né? A impedância de onda vai para cima. Aqui. Então aqui está o cálculo da perda magnética, né? A soma desses dois termos vai dar o quê? Certo? Se você somar isso aqui, né, com esse anterior, ΔZ e ômega P0 fica em evidência, tá? Você fica o resto essas duas coisas aí, certo? Então isso dá para dar uma destrinchada nisso aí, faça essas continhas, certo? Por exemplo, né, a impedância de onda é dada por isso aqui, né? Então você joga aqui nessa expressão e joga aqui, vai mexendo, né? Certa continha aí para fazer. É bom baixar logo isso aí, porque isso vai desaparecer essa aula de aula com essas contas. Quando sair o livro, essas contas não tem mais, certo? Então baixem logo. Bom, então essas contas estão aí feitas, né? Isso, no fundo, se fizer a conta direito, vai dar uma certa álgebra. Pronto, a soma das duas perdas dá a razão entre a parte imaginária da permissibilidade e a parte real. Isso é exatamente o que aconteceu no cálculo das perdas da sessão anterior, né, das notas de aula, certo? Foi feito de outro jeito, né? A gente mostrou que dava exatamente isso. Né? Como é que a gente mostra, né? A constante de propagação na linha de transmissão é índice de refração K0, né? O campo varia com exponencial de menos J, N K0Z. Só que isso aqui é complexo agora, né? Certo? É raiz de xi' menos J xi duas linhas, certo? Né? Então esse N é um N menos J kappa, certo? E devido a esse kappa aparece aqui um termo que é atenuação, certo? Então o que se mostra lá na teoria para pequenas perdas que kappa é xi duas linhas sobre 2 raiz de xi'. Né? Então esse é o termo que aparece nessas análises simples, certo? Então o termo de perda que aparece é exatamente esse fator, xi duas linhas sobre a raiz de xi'. Certo? Né? Permissibilidade, parte imaginária, sobre a raiz da parte real. Certo? Certo? Bom, então, calculados os vários parâmetros, o que nós temos? Né? Eu calculei os 3 parâmetros, estão lembrando, né? A potenciativa a variação dela, né? Que é a potenciativa na saída.
é o quê? É da menos, né? Delta P. Por que menos? Porque é uma queda, certo? Se você for ver o sinal, dá exatamente isso, né? Potência na saída é igual a na entrada, menos o que perdeu no metal, menos o que perdeu nos outros, no meio de preenchimento. Delta PE mais delta PM, tá certo? Eu acabei de calcular os três termos, né? Foi isso que a gente fez, tá certo? Então nós temos o quê, né? Constante de atenuação, certo? Menos 1 sobre 2, né? Potência de entrada, certo? Delta P ativa a dz, né? Certo? Delta P ativa dz é isso sobre dz. Então isso aqui vai dar menos, dá mais. Você vai ter o quê? Delta PM é um termo, perdas de condução, né? Então essa perda relativa aqui dá uma contribuição para a constante de atenuação. Mais delta PE. Está faltando aqui delta Z, né, pessoal? Sobre delta Z. Sobre 2 P0 delta Z. Então observe, né? A constante de atenuação, né, em népias por metro, né, cai exponencialmente. A amplitude cai com essa constante, a potência cai com 2 vezes essa constante. Então, alfa é uma contribuição do metal mais uma contribuição do meio de preenchimento, né? P de preenchimento, certo? Então aqui está o alfa M, não vou reescrever não, tá certo? E aqui está o alfa P, né? Lembre-se, né? Isso aqui é proporcional a delta Z, isso aqui também, a gente acabou de mostrar. Aqui, ó, todos eles têm um fator delta Z, né? O delta PE mais delta PM, maiúsculo, né? E o delta PM minúsculo, que tem que calcular, é mais complicado, né? As pessoas não é tão simples. Aqui depende realmente da configuração do campo, né? Essa integral aqui, tá certo? É bem diferente da perda material. Não depende de nada, é simplesmente em termos das propriedades do meio de preenchimento, certo? Então, delta PM sobre delta Z vai cancelar, né? Dividir pela potência de entrada. A potência de entrada é calculada em termos dos campos não perturbados. Né? Então tem as expressões finais aí. Certo? Isso aqui já foi feito, né? Então aqui está as expressões que eu acabei de derivar, certo? Contribuição, né? Soma de dois termos, em que pesado é calculado facilmente, né? Na verdade, delta PE e delta PM são proporcionais a pesado. Esse pesado já cancela, certo? Ele não vai aparecer na forma. Né? Então, esse aqui é o resultado, né? Da constante de atenuação devido à perda de metal, essa é aquela integral do quadrado do campo. Esse aqui é o vetor de ponte de entrada, né? Você reconhece aqui, tá certo? 2. Esse fator de 2 vem da expressão, tem um meio que cancela, tá certo? Mas isso aqui é essencialmente o vetor de ponte, né? Expresso integral na superfície transversal, meio de preenchimento, quadrado do campo, certo? Se você fizer uma continha lá para calcular a parte do meio de preenchimento, dá exatamente aquela expressão que eu falei agora há pouco. Né? Permissibilidade relativa sobre 2 vezes a raiz. Isso aqui é o kappa, né? Alfa P é igual a K0. Kappa, quem é kappa? Parte imaginária do inservação. Certo? Que dá exatamente isso, né? O N dá a propagação, o kappa dá a constante de atenuação diretamente. Basta você saber quem é kappa. Certo? Então, essa é uma forma de mostrar como as coisas podem ser obtidas usando o conceito de energia, né, e vetor de ponte. Isso tem uma outra importância também. Certo? Outra importância é que a gente tem aí elementos de circuito embutidos que podem ser expressos em termos desses termos de energia, de dissipação de energia. Certo?
Então, essa é a motivação também para fazer essas contas, para mostrar que a gente pode determinar, né? Observe que nossa linha de transmissão vou botar um condutor, né? Você tem uma corrente que flui, tá certo? Vamos olhar agora, olhando em termos de teoria convencional do circuito, uma corrente I. Essa corrente, na verdade, ocupa uma casquinha aqui perto da superfície. À medida que a frequência aumenta, essa casquinha vai ficando cada vez menor. Tem uma resistência na seção transversal atravessada, tá certo? Então você tem aí uma resistência séria, né? Certo? Você tem, quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica, certo? Então, um elemento que aparece é a resistência por unidade de comprimento, certo? O fato do dielétrico ser imperfeito, do material principal ser imperfeito, quer dizer que existe entre os condutores uma corrente de vazamento entre eles, certo? Então, um condutor, aqui está outro. Esse meio é um meio imperfeito. Eu falei para vocês anteriormente, na análise de materiais, que, por exemplo, o Epson tem a parte imaginária, é a mesma coisa de ter corrente de condução, tá? É equivalente, né? Uma condutividade equivalente à parte imaginária do Epson. Então, o fato do Epson, por exemplo, ter uma parte imaginária, isso é equivalente a uma condutividade desses meios. Então, tem um vazamento de corrente aqui. É por isso que acontecem as perdas. Então, você tem uma resistência por unidade de comprimento, RL, e tem uma condutância por unidade de comprimento, GL. Né? Então, aparecem dois elementos de circuito aí. Tá? Uma outra coisa que aparece é armazenamento de energia elétrica. Isso é um sistema capacitivo, né? Esse aqui é um capacitor, né? Dois condutores, diferente potencial, né? Você tem a linha de campo não perturbada, digamos assim, né? Então, o sistema armazena energia. Existe uma capacitância, né, por unidade de comprimento, CL, certo? E energia magnética, né? Não tem campo magnético aqui, né? Então, a energia magnética, se você calcular, dividir pelo quadrado da corrente, multiplicar por 2, você tem a indutância por unidade de comprimento. Então, tem outra parâmetro que aparece, que é a indutância. Isso aqui é o quê? Armazenamento de energia magnética, energia elétrica armazenada, perdas de condução entre os condutores e perda na resistência séria devido ao condutor, certo? Então, essas coisas são expressas em termos de quem? Das potências dissipadas, certo? Vamos determinar esses elementos, certo? Olha, você tem aqui a minha linha de transmissão, olhando transversalmente, né? Aqui está um condutor, certo? Aqui está outro, né? Vou fazer esse negócio melhor, peraí. Um condutor da linha e aqui tem outro, né? A corrente de um vai para cá e no outro vai para cá, certo? Né? A potência dissipada nesses condutores, ou seja, num comprimento ΔZ, existe uma potência dissipada que eu acabei de calcular, certo? ΔP M minúsculo. O que é isso? Existe uma resistência séria que eu acabei de falar, que é a resistência da penetração dos campos nos condutores, certo? Que a caixa começa a ficar cada vez menor, a frequência aumenta, que é a resistência desse trecho de comprimento de ΔZ, que é uma resistência por unidade de comprimento RL vezes ΔZ. Vezes quem? Módulo de I ao quadrado. Isso aqui é no regime fasorial, né, pessoal? Então, dividir por 2. Certo? Então, essa expressão me permite determinar quem é RL. RL é quem? Aquilo que eu sei calcular, que eu já fiz, 2 vezes ΔPM, ΔZ, sobre módulo de I ao quadrado. Lembre-se, né? Módulo de I pode ser calculado como integral de linha. Olha um condutor aqui, tá certo? A corrente que sai num condutor
pode ser calculado como a integral de linha do campo magnético num caminho fechado qualquer, inclusive o próprio condutor. Então, a integral de HDL dá essa corrente. Então, pega o condutor em que a corrente flui no sentido mais Z, integra o HT nesse caminho fechado, você tem a corrente I. Certo? Então, a integral disso, modo disso ao quadrado, vai dar isso ao quadrado. Né? Certo? Então, eu tenho, em termos do campo, calculo essa quantidade, delta PM e delta Z eu acabei de calcular, eu tenho expressão para a resistência séria em termos da grandeza de campo. Certo? Campos não perturbados, os campos originais, de uma linha de transmissão ideal. Né? Então, tudo isso só está valendo porque as perdas são pequenas. Se a perda for excessiva, esses campos são muito mais complexos do que a gente está falando aqui. Certo? Então, você tem aí o resultado. Né? Você tem aí a nossa linha de transmissão, a resistência séria, né? Uma indutância, né, que aumenta, né? Quanto mais comprida a linha, maior a energia magnética armazenada, maior a indutância. Certo? Capacitância, a energia armazenada aumenta, não aumenta? Então, mesmo diferença de potencial, digamos assim. Né? Então, a capacitância aumenta com o comprimento. Então, a capacitância, quanto maior o comprimento, maior. Então, tem uma capacitância paralela, certo? Entre os dois condutores. E uma condutância que aumenta, quanto mais comprida a linha, mais condução, vai ser mais fácil, vai ser mais corrente, né? A corrente aumenta. Certo? Então, a condutância aumenta. Né? Então, a condutância vai aumentando. Isso aqui é um trecho de comprimento delta Z. Então, nossa linha de transmissão, a gente começa agora a usar uma teoria mais ou menos híbrida de circuitos para modelar um trecho de comprimento Z de uma linha de transmissão. Né? Então, acabamos de falar, o RL, a expressão está aqui, né? Isso aqui vem também disso, né? Eu falei em termos de campo, mas a potência de entrada, né, também pode ser calculada assim. Ó. A potência na teoria de circuitos, que é equivalente, surge da teoria eletromagnética, 1 meio de VI conjugado. Né? Corta ali a transmissão na seção transversal, pega o V, a diferença potencial e I naquela seção transversal, calcula, certo? Ora, V é igual a impedância característica, que a gente já falou na aula anterior, vezes I. Isso aqui dá 1 meio de Z módulo de I ao quadrado. Então, como eu tenho que calcular o módulo de I ao quadrado, que está aqui, eu calculo em termos da potência P0. Né? Isso aqui é, desculpe, não é Z não, isso aqui é ZC. Impedância característica é relação entre tensão e corrente. Impedância de onda é relação entre campo elétrico e campo magnético. São coisas diferentes. Isso depende da geometria. A impedância de onda não depende da geometria, só dos padrões materiais. São conceitos apenas, certo? Então, ZC é quem? 2P0. Ou melhor, não é ZC que eu quero. Eu quero I ao quadrado, né? Que é o nosso denominador ali. Módulo de 2 é 2P0 sobre ZC. Né? Sabe que é isso que eu preciso para terminar de calcular aqui. Isso aqui eu calculei já. Delta PM, delta Z. Falta o I2. O I2 é calculado em termos da potência de entrada, certo? Né? E a potência de entrada também relaciona lá com delta PM, se eu quiser, certo? E isso aqui nada mais é que isso aqui. Certo? É a definição da atenuação, a taxa de variação da delta PM dz é a queda de potência menos a queda de potência, tá certo? Né? Sobre P0 é 2α. Então, calculando a atenuação, eu tenho aí a resistência série, certo? Em termos de parâmetros que eu posso medir no laboratório. Eu meço a entrada do sinal, meço a saída, calculo a atenuação, eu descubro que é a resistência por unidade de comprimento, certo? Eu sei, calculando para a estrutura geométrica da minha linha de transmissão, quem é a impedância característica, então eu tenho a resistência séria. Tá? Então está calculado, né? Condutância, né? A gente acabou de calcular aqui, isso aqui é a potência dissipada num trecho componente delta Z. Né? Suponha que sejam 2 fios, né?
a corrente é I, né? Isso aqui é um comprimento ΔZ. A condutância é GL ΔZ, você vai dar GL, esse L, para dizer que é por unidade de comprimento, certo? Então, todas as quantidades são por unidade de comprimento. GL ΔZ vezes V, né? Então, a potência dissipada aqui é o quê? É ΔP, que é a parte, aquela ΔPE mais ΔPM, né? ΔP vai ser VI conjugado, né? Sobre 2. Um meio de VI conjugado, né? Novamente, certo? Que vai dar, se vocês quiserem, certo? Onde I é isso aqui, tá certo? Não é a corrente da linha de transmissão, não, é a corrente de vazamento, né? Isso aqui vai dar, em termos da tensão, né? Da módulo de V ao quadrado, GL ΔZ, módulo de V2 sobre 2, né? Lembrem-se, né? A potência, o vetor de ponta, a potência de entrada da linha é o quê? 1 sobre ZC, módulo de V2 sobre 2, né? Então, isso aqui é P0Z, certo? V2 sobre 2 é P0Z. Ou seja, a perda de potência devido à condutância, né? Que é ΔPE mais delta, PM, é igual a GL ΔZ V2 sobre 2, que é P0Z, né? P0. Característica aqui, viu, pessoal? Estou esquecendo aqui. Tá? P0, impedância característica, né? Ou seja, quem é GL? A condutância por unidade de comprimento é essa soma, 1 sobre ZC, impedância característica, delta PE mais delta PM sobre quem? Sobre P0, né? Isso aqui por ΔZ, né? É a taxa de aquela coisa que a gente calculou, que isso aqui na realidade é quem? Isso aqui é 2 vezes a atenuação, certo? Devido ao meio de preenchimento. Né? Só vocês olharem aqui, certo? Deixa eu ver. Cadê ela? Aqui, ó. Alfa P é essa razão sobre 2P0. Então, isso aqui é 2 alfa P, certo? Então, você tem esse resultado aqui. Isso aqui é 2 alfa P, né? Então, você tem agora, calculando a relação direta entre condutância e atenuação, constante de atenuação no meio de preenchimento, devido ao meio de preenchimento. 2 alfa P sobre ZC. Ou, se vocês quiserem, para ficar mais parecido com a outra, é a admitância característica vezes, vou fazer assim, 2 alfa P YC, né? Condutância por unidade de comprimento, certo? Resistência por unidade de comprimento é quem? 2 alfa M ZC. Então tem essa dualidade aí, né? Aqui a ZC é a mesma expressão, certo? A admitância e a impedância característica, certo? Porque isso aqui é paralelo, isso aqui é sério, né? Então você tem a admitância aqui, impedância. É bem semelhante, né? Então nós temos nossa linha de transmissão expressa agora. Hein? Calculando esses parâmetros, você tem um modelo simples da sua linha de transmissão, né? Bom, então a gente fez até agora, usando a teoria de campo, a gente modelou como é que funcionam as coisas numa linha de transmissão, certo? Nós vimos que, acompanhando os campos elétrico e magnético, existem ondas de tensão e corrente, certo?
Ele acabou de mostrar que uma linha de transmissão, cada trecho de comprimento ΔZ é equivalente, né, a um elemento de circuito usando elementos discretos para representar esses elementos, parecido com isso aqui, certo? Pedacinho ΔZ, né? Você tem aqui a tensão num plano de referência, uma corrente que entra aqui, uma tensão aqui, e mais para cá a tensão vai variando, né? Ela é diferente, né? Você tem a tensão no novo local, tá certo? E a nova corrente de saída, e assim por diante. Então, você pode usar, uma vez que esse comprimento é pequeno em relação ao comprimento de onda, as leis tradicionais de Kirchhoff, né, que são derivadas, né, das equações de Maxwell, né, pode ser utilizada, né? Ou seja, a soma das correntes no nó dá zero, as correntes que entram, né? Soma das tensões, caminho fechado é zero, ou seja, integral de EDL é fechado igual a zero, né? E assim por diante, certo? E a outra é a continuidade da corrente, certo? Então a gente vai modelar agora, vai usar essa análise chamada análise de linha de transmissão usando parâmetros distribuídos. Isso pode ser feito também para outras situações em que o campo não é transversal. Pode usar circuitos equivalentes, né? Isso é muito utilizado até uma certa frequência, até a frequência de micro-ondas. O pessoal usa muito circuitos equivalentes para representar coisas que não são elementos como indutores e capacitores, certo? Então, a pessoa que fabrica estruturas de microfita, dependendo do desenho do metal em cima da superfície, você pode fazer um equivalente numa determinada frequência a um capacitor, em outra frequência isso vai virar um indutor, por exemplo, né? Então, o pessoal de micro-ondas usa muito elementos de circuito equivalentes para poder modelar as linhas de transmissão e guia de onda que eles trabalham, certo? Muito bem, então aqui está a geometria, certo, da nossa linha de transmissão, né? Então ela consiste de vários microcircuitos desses distribuídos ao longo do comprimento, certo? Nossa aula vai até... Que horas são? Começou de que horas? 5 até 7, né? Certo. 5 vezes atrasado. Então observe, né? Você pode imaginar que, por exemplo, essa resistênciazinha aqui, né? É RL, né? Por unidade de comprimento, vezes ΔZ, tá? Certo? Você pode calcular cada circuito desse e a gente vai, então, relacionar as tensões e correntes entre nós aqui, tá certo? Então, por exemplo, nesse nó que está no plano Z igual a Z, você tem uma tensão V de Z, uma corrente I de Z, tá? Só que a gente está no regime ainda variante do tempo, tá certo? A gente vai ter expressões gerais para ondas de tensão e correntes, depois a gente vai particularizar para o caso harmônico. Tá? No nó seguinte, você tem a tensão V de Z mais ΔZ e a corrente I de Z mais ΔZ. Então, a gente, por exemplo, a tensão nesse ponto, olhar, se você quiser, a tensão nesse ponto é o quê? Essa queda daqui mais V de Z mais ΔZ. Tá? A corrente que sai é o quê? A corrente que entra menos o que vaza por aqui. Tá? Você tem aí. Se olhar lá, né? Tem aqui, deixa eu botar aqui o nosso indutor sério, tá certo? Capacitância paralelo, né? Condutância em paralelo. Aqui você tem um V arredondado, né? V de ZT, certo? Aqui é um V de Z mais ΔZ. T. Aqui tem a corrente nesse nó, minúsculo, certo? Só para lembrar que está fazendo tempo. Corrente no nó seguinte. Certo? Qual a resistência aqui, né? RL ΔZ. Tem a indutância, né? Que é LL ΔZ. Esse aqui é um trecho de comprimento ΔZ, né? Só para... Capacitância CL ΔZ e condutância GL
ΔZ. Então, você tem o quê, né? Essa tensão aqui, ou se você quiser, isso aqui, né? É V de Z mais ΔZ, que é essa diferença potencial, mais essa queda aqui, que é RI, né? Mais L DI dt, né? Que é o pedido da lei de Faraday, né? Você tem uma equação, a tensão V de Z T, é a tensão V de Z mais ΔZ T, mais, né? RL ΔZ I mais L, né? DI dt. A indutância L, que é L ΔZ. Essas derivadas são parciais, né? Porque essas funções são funções de duas coordenadas, certo? Tá? Você tem uma equação, tá? Equação diferencial, misturando as variáveis VI, né? Da mesma forma, a corrente que sai aqui é a corrente que entra menos do que vaza por aqui, certo? E dizer T, né, mais a corrente que vaza, que é CdVdt no capacitor, mais condutância vezes a tensão, né? Tá? Bom, ao contrário, né? Menos, né? Foi isso? Peraí. E dizer mais ΔZ, eu fiz ao contrário. A corrente que sai é a que entra menos do que entra, né? É menos C ΔZ, né? dV dt menos GL ΔZ dV dt não, G, né? Certo? Então, essas equações são acopladas, né? Isso aqui, observe, né? Se eu fizer a diferença disso com isso, dividir por ΔZ, tem a derivada parcial em relação a Z, né? Certo? Então, você tem uma derivada parcial em relação a Z e uma derivada parcial em relação a T e a corrente em si, né? Aqui são as equações, certo? Está ligeiramente diferente. Mas, por exemplo, se eu fizer isso menos isso, passa todo mundo para o outro lado, você tem ΔV, divide por ΔZ, ΔV é uma derivada parcial em relação a Z. Tá? E aqui também, né? Se eu passo I para o primeiro membro, passo o resto para outro membro, tem uma derivada parcial em relação a Z. Tá? Então você tem essa equaçãozinha aqui. Né? Fácil de perceber, né? RI, tá certo? LD dt, né? Tá? E a outra equação é ambas, né? Menos dVdz dá o lado positivo do lado direito, né? Tá? Então, como é que a gente faz com essas equações? Né? A gente, por exemplo, para mim, eu tenho que obter equações de uma das variáveis apenas, né? Eu derivo novamente em relação a z, certo? Aparece um dI dz aqui e aparece um dI dz aqui dentro. E dI dz é conhecido em termos da tensão, certo? Então eu posso então obter equações diferenciais em uma das grandezas apenas, certo? Aqui está o procedimento. Derivar de novo, né? dI dz, ddt de dI dz, né? E aí você usa a segunda equação. dI dz é dado. dI dz é menos isso. Você vai jogar lá. Aparecem esses termos aqui. Então você fica com equações de segunda ordem, equações diferenciais parciais
segunda ordem para V e para I. Parece um termo aqui embaixo que nós somos familiares já, né? 1 sobre V2. V é 1 sobre a raiz de LC. Eu já tinha adiantado na nosso exemplo, né? Nas nossas notas anteriores, que isso de fato iria acontecer. A velocidade de propagação da onda, né? Ela é 1 sobre a raiz de LC, né? Mas observe que a equação não é a equação da onda convencional, tá certo? Que a gente obtém. Ou seja, se esse lado aqui fosse zero, nós tínhamos a equação da onda, que nós conhecemos muito bem já, certo? Mas esse lado aqui não é zero por quê? Porque tem perda no sistema. Tá? Na linguagem matemática, isso é uma equação hiperbólica parabólica. Nem hiperbólica, nem parabólica. Né? Hiperbólica seria só se fosse a diferença aqui, certo? Elíptica se fosse soma, né? Porque é a equação da elipse, né? Acho que vocês olharem o jeito da equação, certo? Tem derivada segunda e tem diferença, é hiperbólica, né? Porque é uma hipérbole, né? E se fosse soma, era parabólica. Se tem derivada segunda e derivada primeira no tempo, é parabólica, porque é y igual a x2, certo? Então aqui você tem hiperbólica misturada com parabólica, né? Que não é muito fácil de se tratar, certo? Mas observe, se a perda for pequena, a solução é aproximadamente uma onda propagante, certo? Se isso for aproximadamente igual a zero, tá? O sistema vai embora, você tem aí uma onda convencional ideal, certo? A onda ideal. Se isso for pequeno, você tem a onda que ela vai se atenuar, né? Como ela se comporta, ele não sabe, porque ele só sabe se for uma senoide, certo? Mas uma onda geral ele não saberia descrever direito. Descreve por essa equação aí, certo? Então, essa é a equação de uma linha de transmissão com perda, seria essa equação complexa aí, cuja solução é fácil de obter no caso harmônico, certo? E a equação para a corrente é a mesma, é idêntica, né? Mesma coisa, certo? Uma equação do tipo equação da onda, né? Termo parecido, né? 1 sobre V2, 1 sobre a raiz de LC, e um termo que existe devido às perdas, certo? Observe, por exemplo, né? Eu posso tirar esse termo aqui, se eu fizer, por exemplo, só R igual a zero. Né? Suponha que eu faça alguns experimentos aqui. Só R igual a zero. Né? O condutor não tem perdas. Tá? Então esse termo aqui vai embora. Né? Então eu fico com uma derivada primeira aqui. Certo? Se eu fizer só G igual a zero, né? Esse termo também vai embora. Né? E eu fico com esse RC aqui. Né? Ainda é complicado de se resolver. Fica parecendo a equação de difusão com a equação da onda misturada, certo? Muito bem. Então a gente não vai lidar com essa equação no regime temporal. Mas a gente obteria algo parecido também se a gente mexesse com as equações de Maxwell, essas equações com derivada primeira aparecendo, exatamente porque a gente teria essa questão. Existe outra observação importante, é que rigorosamente, se você for rigoroso mesmo, ele não pode nem usar esses parâmetros aqui, certo? Porque se você varia um sinal com o tempo, as propriedades materiais do parâmetro respondem diferentemente em diferentes componentes de frequência, certo? Não posso usar um valor constante aqui. É mais complicado do que parece, certo? Então, né? A equação talvez seja mais complicada ainda do que isso aqui. Né? Bom, então, só lembrando, a equação assume, né, a forma de uma equação da onda se o sistema não tiver perda, né? Porque o segundo membro vai embora, né? Em que psi é uma das funções, tensão ou corrente, né? Então, tensão e corrente satisfaz a equação da onda na lei de transmissão. Algo que a gente sabia, né, na nossa análise de campos. Tá? Ele agora está fazendo a análise de plano distribuído mostrando a mesma coisa. Muito bem. Vamos fazer essa análise agora no regime harmônico. Né? No regime harmônico as coisas ficam mais simples, né, de se resolver. A nossa tensão variante do tempo agora vai ser a parte real, né? Então, admita que sua fonte ela tem uma frequência ômega, né? Então, ou então que ela tenha várias frequências, mas você analisa em cada frequência o comportamento da linha de transmissão. Então você vai ser o quê? Parte real de V exponencial de J ômega T.
E a corrente também, vamos escrever dessa forma, né? E o que vai acontecer? Quando a gente fizer derivadas, né, tudo vai ser equivalente, né? Onde essas grandezas dependem de z. Né? Isso aqui, por exemplo, é I de z, tá certo? Um fasor, né? Que varia com z. Tá? D dt vai ser quem? Multiplicar tudo por j ômega, né? Levar a segunda, multiplicar por j ômega ao quadrado. Tá? Tempo, né? Então, se a gente olhar para essas equações, as equações... você tinha aqui dv dz menos RL. Isso aqui era arredonda aí, né? RLI, né? Mais LL DI. Se eu substituo pelos fasores, né? Então, vou ter parte real igual a parte real, né? Mas, essencialmente, isso aqui vai dar o quê? Derivada total do fasor V. Que resolve para os fasores e depois calcula a parte real dos fasores vezes exponencial de j ômega t. Isso aqui vai dar menos RL, ddt é j ômega, né? Mais j ômega LL I. Né? Da mesma forma, né? A equação para I é menos condutância vezes a tensão, né? Mais C... Isso aqui está errado. P, né? Mais CL dV dt. Então você vai ter o que agora, né? Fasor, né? Isso aqui é D e dz, né? Isso aqui está errado, isso aqui é um Z, certo? Então você tem D e dz derivada total do fasor I, que só depende de Z. Menos GL, né? J ômega C. Vezes a tensão fasor. Tá? Então eu posso derivar de novo. Então observe as equações, né? dv dz, se eu derivar de novo, d e dz, né? E dessa equação eu jogo lá em cima, eu tenho uma equação só para ver. Tá? Então, o que vai dar? Derivar a segunda, se eu quiser, né? Derivar a segunda, d e dz, né? Substituo por isso aqui, esse menos com menos dá mais, vai ficar o produto desse fator aqui com esse aqui, né? Vai dar um mais, tá certo? Isso vezes aquele fator complexo lá embaixo, vezes V, né? Passa para o lado de lá, então você vai ter algo do tipo essa equação aqui, né? Então resulta nessa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A equação para V pode ser colocada dessa forma, né? Em que esse fator é esse produto aqui, certo? É fácil de ver de onde veio, né? Foi aquele produto daqueles dois fatores, né? Isso é um número complexo, tem parte imaginária que a gente chama de alfa e beta. Né? Por razões óbvias, né? Alfa é a constante de translação, beta é a constante de propagação. Tá? Tem que calcular então a parte real imaginária disso aqui. Né?
E a gente obtém uma equação semelhante para a corrente, né? Certo? Deixa eu só lembrar para vocês, quando a gente não tinha perdas, né? Se você não tiver perdas, tá? Isso aqui vai dar menos, né? Ômega 2 LC, a raiz quadrada vai dar J ômega raiz de LC, né? Isso é aquele resultado que a gente já obteve anteriormente para a constante de propagação de uma linha ideal, né? O beta é ômega raiz de LC, que é ômega sobre a velocidade da luz no meio, certo? 1 sobre a raiz de LC é exatamente isso, né? Isso aqui indica algumas coisas aqui são previstas, né? Deixa eu só mostrar para vocês, certo? Se você colocar perdas, existe uma corrente aqui adicional devido a GL, certo? Ou você pode dizer que a capacitância aumentou um pouquinho, né? Era J ômega CL, passou a ser agora J ômega. Você pode ver assim, CL mais alguma coisa, né? Mais GL sobre J ômega. A capacitância aumentou disso aqui, ó. Certo? Era CL, agora passou a ser isso mais isso. Certo? Porque esse termo aqui dá isso, né? A capacitância efetiva, certo? Isso a gente sabe por quê? Porque tem a condutividade, né? A condutância. Aqui a gente quer saber, a indutância aumentou também de alguma coisa, né? A indutância era LL, passou a ser agora LL mais RL sobre J ômega. Certo? É como se a indutância, né, se você fizer J ômega vezes isso, dá exatamente aquele termo, né? A indutância com perdas agora é isso mais alguma coisa, certo? E a capacitância é isso mais essa coisa adicional. Isso a gente sabia que ia dar isso, porque isso é aquela questão lá das perdas que teve, certo? A gente só não previu isso aqui, esse aumento de indutância que está aparecendo aqui, certo? É como se aumentasse a indutância de alguma quantidade. Isso aqui não está falando de perda, não, está falando da indutância que aumentou, certo? Isso aqui é a energia magnética dentro do condutor que a gente não calculou, certo? Por isso que não apareceu na nossa teoria anteriormente. Eu desprezei a indutância dentro do condutor, que é a energia magnética lá dentro. Certo? Se eu tivesse levado em consideração o campo que penetra no condutor e calculasse a energia lá dentro, eu teria um aumento de indutância, porque é mais energia magnética armazenada. Esse aumento de indutância é exatamente isso aqui, certo? Que não levou em consideração. Ele aqui na teoria de elementos distribuídos aparece naturalmente. Tá? Vocês saberem mais ou menos de onde vem, porque que um aparece, eu sei de onde vem, tá certo? Um aumento de capacitância, e eu não sei de onde vem um aumento de indutância. Né? Vem exatamente devido à energia magnética que eu não levei em consideração. Agora, a solução dessas equações aqui, para tensão corrente, é conhecida, né? Isso aqui é a exponencial, né? Ou seja, duas soluções, né? Isso aqui é ao quadrado, uma onda se propagando, esqueça o alfa aqui, né? Se propagando no sentido mais Z, menos J beta Z, e uma onda se propagando no sentido menos Z, né? Composição de duas soluções. Solução geral na transmissão seria isso aí, né? A gente até agora só falou dessa solução, né, com alfa igual a zero em geral, certo? Porque a nossa linha é infinita, né? A onda vai e nunca volta, certo? Ela não reflete em nenhum lugar, não tem nenhuma carga do outro lado. Certo? Mas se a gente terminar a linha em algum lugar, vai ter alguma reflexão. Essa reflexão vai causar essa onda refletida aqui, certo? Muito bem, então, se a solução para V é essa, qual a solução para I, né? Isso é usar a equação que acopla as duas coisas, por exemplo, essa equação aqui. Cadê ela? dV dz, vou botar aqui embaixo. dV dz é igual a RL, né? Mais J ômega LL
L, I. Se eu sei a solução para V, eu obtenho a solução para I dessa relação. Vai dar quanto? I igual 1 sobre RL dV dz. Quem é dV dz? Derivada disso aqui, né? Acho que tem sinal negativo aí, não? Talvez tenha, né? Não sei. Deixa eu ver aqui a equação. A equação é errada. Essa está errada. Né? Tem um menos, né? Dv dz é menos isso, certo? Dá menos isso. Então vamos calcular a derivada de V em relação a Z. É multiplicar por esse fator essa onda e multiplicar por esse fator a segunda onda, né? Um fator é negativo, com menos dá mais. Vai ficar então 1 sobre... Vai ficar alfa mais j beta menos o primeiro fator, com menos dá mais, sobre RL mais J ômega L, tá? Você vai ter V mais menos alfa, né? Mais J beta Z. E a outro termo vai dar menos, certo? Que é o menos daqui com o mais do fator que tem lá em cima. Então vai dar menos. Então a onda de corrente subtrai, né? Se a onda de tensão soma, V menos. Tem J não. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem um fator exponencial positivo aqui. Vocês têm alguma ideia por que isso está acontecendo? Não? A exponencial de alfa-z aumenta com Z, né? Algum comentário? Essa onda aqui, ela faz isso, né? Tá? Faz isso aqui. Essa aqui, né? Mas só que ela está vindo para cá, né? Então ela está tendo onda, certo? Essa onda viaja para o sentido menos Z. Então a amplitude dela aqui vem de lá e vai diminuindo. À medida que você se propaga, né? Essa vai no sentido mais Z, né? Então essa outra aqui, ela faz isso aqui, né? Porque se propaga para lá, vai caindo a amplitude, né? A outra exponencial tem que ser positiva porque é uma propagação no sentido menos Z. Né? À medida que Z vai diminuindo, isso aqui vai diminuindo também, certo? Mas observe a diferença, né? A onda de corrente, ela subtrai aqui, a onda de tensão, dependendo do sinal de V menos, é claro, né? Mas se uma soma, a outra subtrai, isso é importante, né? A tensão é mais, aqui é menos, né? E aqui tem um fator, né? Isso aqui a gente acabou de falar, alfa mais j beta é raiz quadrada, né? Desse produto aqui. Com a maior dificuldade para escrever aqui. Eu não sei porquê, isso está ruim. Certo? Então observe que isso dividido por isso vai dar a raiz disso sobre esse fator aqui, né? Então tá isso aqui. Esse é o resultado que a gente obtém para a corrente, né? Se a tensão é V mais V menos, né? Se eu botar tensão aqui, né? Aqui fica mais, certo? Para a corrente vai ser a subtração desses dois fatores.
e aparece uma impedância aqui, né? A impedância é a característica da linha de transmissão, que no caso, com perdas, tomando em conta todos os efeitos, daria isso aqui, né? Se você tira as perdas, né? A IL sobre C, né? Que é o caso que a gente obteve anteriormente. Né? Muito bem. A gente não vai explorar muito linhas com perdas, a gente já sabe como calcular a atenuação usando teoria de campo, tá certo? A gente pode explorar linhas com perdas usando isso, né? Mas a gente vai ter muito mais insights sobre as propriedades de transformação de impedância em linha de transmissão analisando o caso sem perdas, né? Sabendo o caso sem perdas, a gente sabe como as coisas vão se modificar adicionando a atenuação na linha de transmissão, certo? Muito bem. Então vamos fazer essa análise inicial e na próxima aula a gente vai ver como fazer cálculo de transformação de impedância em transmissão, como casar impedâncias, né? E assim por diante. As propriedades fundamentais de transmissão, que são interessantes, né? A gente vai ver na aula seguinte. Bom, se a linha não tem perdas, então as propriedades ficam mais simples, né? A onda de tensão, linha de transmissão sem perdas. Nessa e na próxima aula a gente vai estar agora falando sobre essa parte aqui. Certo? Então a onda de tensão tem aquela solução simples, né? V mais alfa igual a zero agora, né? Exponencial de menos J beta Z mais V menos exponencial de J beta Z. Ondas, né? Senoides, né? Se somam na transmissão. E igual a 1 sobre ZC. V mais. Esse bicho está assim, rapaz. Ah, difícil escrever hoje. Né? A impedância característica tudo ficou mais simples, né? A impedância característica é raiz de L sobre C. Constante de propagação, né? Eu fiz essa continha antes, né? Ômega raiz de LC. Velocidade de fase, né? Isso é ômega sobre velocidade de fase, né? É 1 sobre raiz de LC. Né? Então a gente pode saber as propriedades da linha de transmissão sabendo esses parâmetros: indutância por unidade de comprimento e capacitância por unidade de comprimento, né? Então fica simples a solução, tá certo? Bom, em geral o que a gente tem? A gente tem uma linha de transmissão utilizada para alimentar uma carga, né? Então a situação é essa, né? Então a gente vai ver aqui o que acontece em princípio. Na próxima aula a gente continua com esse tema, certo? Vou só introduzir algumas coisas aqui. Então, a situação que você tem geralmente é essa aqui, né? Vou deixar ela aqui. Figurinha aqui. Então, o que nós temos? Geralmente você tem aí um gerador, né? Certo? Sua resistência interna, né? Uma linha longa. E essa linha vai terminar em alguma carga. Você está alimentando, usando a linha para alimentar alguma carga, transferir potência para algum lugar, certo? Então, se essa linha fosse infinita, você só tinha uma onda viajante para um lado, não tinha nada voltando, certo? Ou, por exemplo, se essa linha é muito longa e ela tem uma atenuação, quando chegar do outro lado, o sinal é tão pequeno que o que volta é desprezível, certo? Então, suponha que a linha
não tem atenuação e que tem uma carga terminando. Então, nós sabemos, né, quando uma onda atinge uma interface entre um meio distinto, você tem onda refletida. Né? Então, é por isso que existe a solução refletida. Certo? Então, vamos admitir que a nossa carga é ZL, né, que ela está em Z igual a zero. A gente vai analisar, então, o comportamento da carga, né, à medida que você se afasta da carga, né, num ponto de coordenada Z igual a menos L, onde L é um número positivo, L é a distância, tá certo? A gente vai sempre analisar a linha de transmissão num ponto de coordenada menos L antes da carga. Tá? Então, veja, isso aqui, a dimensão dessa carga é pequena em relação ao comprimento de onda. Então, nesse nó aqui, eu posso usar as leis convencionais de circuitos. Tá certo? Se essa carga for muito grande, né, o tamanho dela for grande em relação ao comprimento de onda, eu não posso usar V igual a RI, nem né, V igual a ZI. Não posso usar essa relação, certo? A gente não pode fazer isso. Né, porque aqui dentro da carga, a própria tensão ia fazer isso aqui. Ó, né, ia fazer isso aqui. Né? Se a carga for pequena em relação ao comprimento de onda, a tensão varia aqui. Né, certo? Varia com o comprimento de onda. Né? Porque a onda se propaga. Certo? Então, eu teria que levar em consideração esse efeito. Não é o caso. Então, nossa dimensão física, né, é pequena em relação ao comprimento de onda. A própria linha de transmissão, ela tem dimensão transversal pequena em relação ao comprimento de onda. Porque senão ela começa a irradiar. A gente vai ver isso no último capítulo. Certo? Tem coisas que são comparáveis ao comprimento de onda, aqui tem um sinal e aqui tem outro. Né? Você reverte, você tem um dipolo oscilante, tá certo? E isso começa a irradiar. Né? Então, você tem outro canal de perda de energia eletromagnética que não está considerando. Então, para todos os efeitos, a gente não tem, né, as dimensões envolvidas, né, na distância, no plano de transmissão, são pequenas. Não na distância longitudinal, não na coordenada longitudinal. Aqui as distâncias são longas, grandes em relação ao comprimento de onda. Né? Certo? Então, a gente tem que levar em consideração a natureza ondulatória das tensões de correntes. Muito bem, então em Z igual a zero, a tensão ela vai ser... Né, tensão é dada para essa expressão. Né? Em Z igual a zero, isso aqui sai, né? Então a tensão vai ser V mais V menos, certo? E a corrente vai ser V mais menos V menos sobre ZC. Você tem uma equação aí, certo? Então na carga, em Z igual a zero, você tem uma tensão que é VL, vamos chamar de VL, que é quem? V mais V menos. Uma corrente na carga que é 1 sobre ZC V mais menos V menos, né? A gente vai definir então o coeficiente de reflexão, algo parecido com o que a gente já conhece da teoria eletromagnética. O coeficiente de reflexão na carga é quanto ela devolve, né? É a tensão V menos sobre V mais. Né? Então, no caso da nossa reflexão em interface simples, é o quê? É campo tangencial elétrico refletido sobre campo tangencial elétrico incidente. Né? Seria o coeficiente de reflexão. Tá? Amplitude de campo refletido sobre amplitude de campo incidente. Né? É algo parecido aqui. Certo? Então, se eu botar V mais em evidência, eu tenho aí... Isso aqui vai ficar V mais 1 mais gama L, né? E aqui também vai ter um V mais, só que vai ser 1 menos gama L, né? Então tem o VL igual a V mais vezes a soma, e L é V mais sobre a impedância, diferença. E a razão desses dois é a impedância da carga. Né? Tensão na carga sobre a corrente, é o segundo parâmetro. Né? A impedância ZL. Certo? Então, se eu fizer a razão, você vai ter o quê? ZL igual a V mais 1 mais gama dividido por V mais 1 menos gama sobre ZC. Então, vai dar ZC 1 mais gama, né?
1 menos gama. Então, daqui eu posso determinar, dada a carga e dada a linha que eu conheço, quem é a reflexão da carga. Tá? Algo que a gente já sabe mais ou menos teoria magnética, que vai dar a gama L ZL menos ZC sobre ZL mais ZC. Algo que a gente já sabia, mais ou menos, né? Aquela impedância transversa, né? Na reflexividade de uma interface simples, você tem impedância de onda cosseno de θ, que é a relação entre campos tangenciais do meio 2, menos impedância de onda do meio 1. E aqui o papel que faz a impedância característica sobre a soma. Mesma coisa, certo? Então, ou seja, em outras palavras, né? Eu sabendo as propriedades da minha carga, eu sei quanto vai ser refletido. Tá? O problema sempre é minimizar, é casar essa carga, né? Usar artifícios para transferir toda a potência para a carga. Né? Fazer alguma coisa, botar algum elemento em paralelo, de forma que eu maximize minha transferência de potência. Certo? Esse é o problema de casamento típico de linhas de transmissão. Uma outra questão importante aqui é que, na figurinha que eu mostrei agora há pouco, eu posso ver que é a impedância de entrada vista desse plano de referência, Z igual a menos L, certo? Basta calcular a tensão nesse plano de referência sobre a corrente. Ora, se eu sei a solução para a equação, né? A tensão é V mais exponencial, né? Com um sinal, mais V menos exponencial com outro sinal. V menos é uma coisa de reflexão vezes V mais. Então, eu sei calcular. Certo? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver aqui mesmo. Certo? Então, isso aqui, na realidade, esse termo aqui, ele está aqui embaixo. Né? Tensão vista em Z igual a menos zero, por isso ficou mais aqui. Observe o detalhe aqui, tá? Era menos J beta Z, mas Z é igual a menos zero, ficou mais. Certo? Tensão sobre a corrente. Eu fico ZC lá. Um pouquinho de álgebra, né? Então, ó, V mais em evidência. Nos dois lados aqui. Aí ficou exponencial e apareceu com essa reflexão na carga, gama L, né? Você vai na carga e vê aqui é V menos sobre V mais, né? Mede o gama L, certo? E por sua vez, gama L nós conhecemos, né? A diferença das impedâncias sobre a soma. Tá? Gama L eu acabei de mostrar, né? Diferença sobre a soma. Então, você vai jogar na expressão, né? Aqui está o numerador, né? ZL menos DC sobre a soma, que foi multiplicado. Manipula um pouquinho, tá certo? Você obtém aí uma expressão para a impedância de entrada, né? Que é muito conhecida, certo? Então, mostra como a impedância de entrada varia à medida que você sai da carga, tá certo? Por exemplo, só para dar uma ideia, se beta L for π sobre 2, tangente dá infinito, né? Certo? Então esse termo é dominante, certo? Então esse termo aqui vai embora, né? Daí cancela isso com esse, tá certo? A tangente é muito grande, né? Fica um termo comum aqui, fica ZC sobre ZL vezes ZC. Então a impedância de entrada em cada ponto de fase de π sobre 2 em relação à carga vai dar ZC sobre ZL, ZC ao quadrado, aliás, sobre ZL. Né? Então a impedância é invertida, por exemplo. Né? Então observe que o conceito de impedância é diferente agora. Né? A impedância muda ao longo da linha. Você pode ver de repente o indutor, de repente você vê o capacitor. Certo? Ele mudou a fase, para inverter a fase. Passou de mais J para menos J a impedância de entrada, a parte imaginária dela. Então você tem um elemento que virou um indutor. Certo? Mais para frente ele é um capacitor. Né?
Então, essa nossa correlação com teoria de circuitos fica um pouco diferente agora, certo? Então, essa é uma expressão que vocês vão trabalhar nela, né? E você pode também, a gente, às vezes, precisa calcular um pouco, trabalhar um pouco com a admitância, né? Às vezes fica mais fácil, né? Se você calcular a admitância disso aqui, inverter isso aqui, fica uma expressão muito parecida, né? YL é a admitância da carga, YC é a admitância característica da linha. Façam as contas e vocês vão ver que é fácil mostrar isso aqui, certo? Uma outra coisa importante, né? A gente vai usar isso muito na próxima aula, esses conceitos aqui que a gente está falando. A gente pode definir também, certo? O coeficiente de reflexão nesse plano de referência, né? É a tensão medida nesse ponto que volta sobre aqui entra, né? A que volta é V menos exponencial de menos J beta L. E aqui chega aqui. É V mais exponencial de J beta L. Né? Então, isso aqui é o coeficiente de reflexão de entrada. Medido, se eu fosse imaginar, pegasse minha carga, transformasse ela para esse plano de referência, eu veria aquela carga Zin, né? Com o coeficiente de reflexão dado por essa razão dessas tensões aqui, certo? Isso aqui é o quê? O gama da carga vezes esse exponencial. Então, vou botar para cá. Então, o gama de entrada, chamado de gama, né? Aquele plano de referência é gama na carga. Dado por isso aí, certo? E a relação fica semelhante, né? O coeficiente de reflexão gama é impedância de entrada menos a impedância da carga. Onde a impedância de entrada tem aquela expressão mais complicada, né? Você obtém essa expressão. Em qualquer plano de referência, meça a impedância de entrada naquele plano de referência, faça essa continha, você tem ali o coeficiente de reflexão, e ele é correlacionado ao coeficiente de reflexão lá na carga, por essa expressão aqui. Certo? Ok? Então vamos parar por aqui hoje, certo? E a gente vai, na aula de sexta-feira, mostrar como utilizar cartas de Smith, né, para fazer cálculo de transformação de impedância e casamento de impedância. Certo? Ok? Alguma pergunta? E vamos tentativamente fazer a prova de 27, né? Certo? Veja lá com o Albertão para ver como é que fica a possível mudança dele lá. O afastamento da prova dele da nossa, né? Ok?